Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula, que é o professor Alan Delavini, de matemática. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Gente, hoje a gente vai dar continuidade aí aos nossos estudos. Nós vamos falar sobre grandezas e unidades de medidas, tá certo? Quem quiser estar acompanhando aí, ó, pega o material didático de vocês, página 38, tá certo? Começamos aí falando sobre grandezas. Deixa aí o caderninho, pessoal, caneta para estar fazendo as suas anotações, suas observações aí, para posteriormente vocês estarem estudando, tá bom? Então, bons estudos para vocês, gente. Bom, pessoal, a gente vai dar início trazendo o conceito de grandeza. Então, ó, é chamado de grandeza tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então, nós temos, enquanto grandeza aí, no nosso cotidiano, comprimento das coisas, uma grandeza, aí a gente pode estar definindo a unidade de medida, né? Em metros, em centímetros, em milímetros, tá? Temos também o tempo, é uma grandeza. Então temos as horas, os minutos, os segundos, os dias. Então tudo isso em relação ao tempo é uma grandeza. Temos a temperatura, que aqui nós temos a escala dos graus Celsius. Então, quando nós falamos aí que uma temperatura ela está acima de 10 graus, está abaixo de 10 graus. Então, tudo isso são grandezas. A velocidade também é uma das grandezas que nós vamos trabalhar. Quando nós falamos aquele carro passou a 100 km por hora, tá? Uma pessoa, né, correu a 5 km por hora. Então, tudo isso se tem relações aí de grandezas. A capacidade, pessoal, capacidade também é uma das grandezas que iremos trabalhar. Capacidade aí, por exemplo, de uma garrafa retornável de Coca-Cola. Provavelmente vocês devem ter aí na casa de vocês, que temos aí a capacidade em litros, tá? Temos aí os ml, os mililitros, enfim, gente, tudo isso são grandezas. Temos a massa, né? Quando nós vamos aí, geralmente as farmácias têm sempre uma balança, quando nós nos pesamos, nossa massa corporal, temos aí também o peso das coisas em quilogramas. Então, tudo isso são grandezas, tá bom? E aí, quando nós estamos determinando essas grandezas, estamos medindo, né? E medir é nada mais, nada menos que comparar certa quantidade de uma grandeza com outra quantidade de mesma grandeza que se escolhe como unidade. Então, a gente vai ver que para estar fazendo aí essas comparações entre grandezas, é preciso que as unidades, tá, estejam iguais. Então, pessoal, temos aí, ó, quanto unidade de base do Sistema Internacional aí de Unidades, tá? Que é um sistema que padroniza, né, essas unidades, tá? Então, é o Sistema Internacional. E temos aí, quanto unidades de base desse sistema, as seguintes grandezas, ó, comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substâncias e intensidade luminosas. Temos os nomes, né, das unidades aí de base, que chamamos também de unidades fundamentais, e os símbolos, metro, quilograma, segundos, que é do tempo, corrente elétrica em amperes, temperatura termodinâmica, que é o Kelvin, a quantidade de substância, o mol, tá? E a intensidade luminosa, que é o candela. Então temos aí os símbolos dessas unidades, M, kg, S, A, K, mol e CD. Bom, pessoal, temos algumas unidades derivadas desse sistema, tá? Então, a partir das unidades de base aí do sistema internacional, nós temos algumas unidades derivadas, tá? Então, chamamos aí essas unidades como velocidade, área, volume, aceleração, campo magnético, concentração de quantidade de substância, tá? Luminância, de unidades derivadas desse sistema internacional. Então, para comparar as medidas de uma mesma grandeza, tá? Nós precisamos aí que essas medidas estejam na mesma unidade de medida. Por exemplo, gente, se a gente fosse comparar quem seria maior, 250 metros ou 0,5 quilômetros, precisaríamos fazer essa transformação ou para quilômetros
tá? 250 metros para quilômetros ou 0,5 metros para quilômetros para metros. Então, transformando essas unidades ou para quilômetros ou para metros, estaríamos aí determinando uma mesma unidade de medida, tá? Fazendo isso, seria possível fazer esta comparação. Então, ó, para comparar as medidas de uma mesma grandeza, é preciso que elas estejam na mesma unidade. Gente, dentro aí desses estudos de grandezas, nós vamos estar vendo dois tipos, que são as grandezas discretas, tá? E as grandezas contínuas. Bom, pessoal, as grandezas discretas são aquelas em que a medida é obtida sempre um número inteiro. Por exemplo, aí temos um grupo, tá, de 5 estudantes. A quantidade de estudantes seria uma grandeza. Então, ó, um número inteiro. Poderíamos também ter aí um time de futebol que tem 11 jogadores. Então teremos aí um número inteiro. Então todas essas relações de grandeza aí que nós temos aí, esses números inteiros, é chamado de grandezas discretas. E as grandezas contínuas são aquelas em que a medida é obtida um número que pode ser não inteiro. Então, quando o número não é inteiro, nós entendemos que temos aí um número decimal, gente. Então, por exemplo, aí a temperatura 36,5 graus. Então, ó, 36,5, né, como nós conhecemos. Então, essa temperatura aí é uma grandeza, como nós falamos aí anteriormente, tá? E ela é classificada como uma grandeza contínua, tá? Porque ela não representa um número inteiro, ok? Então, essa é a diferenciação de uma grandeza discreta para uma grandeza contínua. Aí nós temos algumas unidades de medidas que nós vamos estar trabalhando, tá certo? Que são as unidades de medida de temperatura, tá? Que nós vamos iniciar falando, a de informática e a de energia. Bom, gente, o instrumento que é utilizado aí para medir a temperatura, como nós sabemos, é o termômetro, tá certo? Então, temos aí o termômetro como medidor dessa temperatura. Temos aí as unidades de temperatura, temos os Celsius, Kelvin e Fahrenheit, que a gente já trabalhou aí na aula anterior, tá? Nós fizemos aí algumas questões em relação à temperatura aí. Então, transformamos aí, então vocês já trabalharam com essas unidades aí de medidas. Nós aqui trabalhamos, né, com os graus Celsius, gente, tá? Os graus Celsius. Temos o tempo aí de ebulição da água em graus Celsius. Aqui para nós, o tempo de ebulição é de 100 graus Celsius. E aí temos as unidades de medida de informática, né? Então, quando nós compramos aí, por exemplo, um computador, a gente precisa saber a capacidade, né, de armazenamento, que quando a gente compra, ela é informada. Uma das coisas, um dos critérios, né, que nós utilizamos na compra aí de uma máquina é em relação ao armazenamento. Então essas unidades aí de medidas de armazenamento, de processamento de um computador, elas são chamadas de unidades de medidas de informática, tá? Então temos aí o bit, o byte, o kilobyte, megabyte, gigabyte e o terabyte, tá? Algumas dessas, com certeza, vocês já devem ter ouvido falar, tá certo? Bom, gente, nós temos os bits e os bytes, né? São duas unidades de medidas, no qual os bits é a menor unidade de informação aí que um computador ele pode atender. Nós temos aí, enquanto equivalência, né, 1 kilobyte, que é equivalente a 1024 bits. Nós temos, por exemplo, 1 megabyte, que é equivalente a 1024 elevado ao quadrado, tá? Byte, que dá em torno de 1.448.576 bits.
Temos aí, ó, 1 GB, que é 1 kilobyte elevado ao cubo. Temos aí, ó, 1 terabyte, que é 1 kilobyte elevado à quarta potência, tá? Então, no caso, temos aí as unidades de medidas em informáticas, as medidas e equivalências. Aí nós temos as unidades de medida de energia. Bom, pessoal, quando a gente pratica algum esporte, quando a gente faz algum tipo de exercício, o nosso corpo, ele consome aí energia. E essa energia que o nosso corpo ele consome, ela é obtida através dos alimentos, como vocês bem sabem, tá? E essa energia aí, ela pode ser medida como unidade padrão, chamada de calorias. Então, ó, a unidade de calorias, ela está no formato de quilocalorias. Nós vamos estar vendo aí que 1 quilocalorias é igual a 1000 calorias, certo? Então aí já temos aí uma transformação de quilocalorias para calorias. Pessoal, é bastante utilizado nas embalagens dos alimentos para mostrar ao consumidor a quantidade de energia que será produzida após a ingestão de certa quantidade do alimento. Então, 1 quilocaloria ele é igual a 1000 calorias. Nós podemos estar percebendo aí isso nessa imagem, onde nós temos a laranja, temos a porção de 100 gramas. Então, ó, percebam que a energia, nesse caso, ele é dado em 49 quilocalorias, tá bom? Então, ó, isso significa que nós teríamos aí 49.000 calorias, tá? Gente, outra unidade de energia é o joule, sendo que temos aí, ó, o seu múltiplo, que é o kilojoule. Então, ó, 1 joule é igual a 1000 kilojoule. Ok, pessoal? Como nós falamos aí, em alguns alimentos, nós temos aí essa porção aí, né, dada de energia em quilocalorias. Bom, pessoal, vou pedir que vocês façam as atividades desse capítulo, tá, da parte de grandezas e unidades de medidas, tá? Em seguida, vamos estar fazendo aí algumas correções, certo? E nós não vamos parar por aqui, tá certo? Então, ó, essa aula eu vou estar encerrando por aqui. Eu desejo que vocês estejam todos bem, tá certo? Espero que tenham gostado. Então, até a próxima, gente.